Olá, professores e amigos da Escola Bíblica. Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe de adolescentes. Eu me chamo Nayades e sou professora aqui na Assembleia de Deus, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Nós estamos aí com a lição Adolescentes Vencedores, que é da CPAD. Nós aqui na nossa cidade utilizamos essa revista. E esse trimestre nós estamos trabalhando o tema História da Igreja para Adolescentes. Nós já estamos indo para a lição de número 7, o tempo passa muito rápido e nós já estamos aí na 7ª semana. E o tema da nossa lição de hoje é Agostinho e Aquino, doutores da Igreja. O texto de destaque diz assim: os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Daniel 12:3. A lição sempre traz alguns objetivos e eu já falei em diversas aulas aqui que é muito importante a gente seguir os objetivos da nossa lição. Então, professor, se às vezes você alterar alguma coisa, incluir algum conteúdo ou excluir algum conteúdo que a lição traz, você também tem que ficar de olho nos seus objetivos. Os objetivos servem para que a gente delimite a nossa aula, para que a gente direcione ela, para a gente delimitar onde ela começa, qual assunto pode começar ela e até onde ela pode ir, para não estender muito ou também não ficar muito raso, né? Então, os objetivos da nossa lição de hoje são ensinar o significado do título Doutor da Igreja. Então, se esse é um objetivo da sua aula, você precisa trazer esse conteúdo, você precisa explicar o que é um doutor da Igreja. O segundo, expor a vida e a obra de Agostinho de Hipona e de Tomás de Aquino. Outro objetivo, então você vai ter que traçar a história de Agostinho e de Tomás de Aquino. Não pode faltar isso, porque está nos seus objetivos, né? Incentivar os alunos a crescerem no conhecimento bíblico. Então, isso aqui a gente também precisa tomar cuidado. De que forma nós vamos fazer isso? É um dos objetivos da nossa lição, da nossa aula. E aí, como que a gente vai fazer com que isso aqui aconteça, né? Não importa se é com uma dinâmica, se é com um vídeo, se é com alguma coisa teórica, um embasamento teórico, mas a gente tem que buscar cumprir esses objetivos que a lição nos propõe, ou então alterar os objetivos, como eu já falei. Não esqueça, professor, nas minhas últimas aulas eu acabei esquecendo de lembrá-los da importância de nós utilizarmos as mídias sociais para as nossas aulas, né? A gente precisa se antenar, não adianta mais a gente excluir as mídias sociais porque elas estão muito em alta. O seu adolescente com certeza faz muito uso delas, mais do que você. Essa geração, né, eles nasceram nessa rede, né, nesse mundo de tecnologia. Então não adianta mais a gente querer que eles não utilizem. Então a gente pode pegar isso, as redes sociais, as mídias, e utilizar para o reino de Deus, inclusive para benefício da nossa aula. Então, se você ainda não tem, faça um grupo no WhatsApp, envie as informações para eles da escola bíblica, mande os versículos, toda lição tem os versículos, uma semana de versículos, cada dia um versículo que fala sobre o que a lição vai trazer no final de semana, no domingo, né? Ou outro dia da semana, aí na sua cidade pode ser diferente. Então, mande esses versículos diariamente para eles, para que eles tenham acesso a isso. Às vezes ele não vai pegar a Bíblia e ir lá ler ou acompanhar pela lição, mas se você incentivar ele, é uma forma de ele estar mais preparado para quando chegar a sua aula, né? Então, faça grupo de WhatsApp, envie imagens no Facebook, crie um convite legal, assim, tem algumas plataformas na internet, algumas imagens que você pode colocar só os dados da sua aula e fazer um convite para os seus adolescentes. Enfim, invista nisso, não deixe de utilizar esses meios, porque é onde eles estão inseridos, né? Eu trouxe aqui 2 dicas de material de apoio para vocês. O primeiro deles é um filme. Eu trago bastante filmes aqui porque eu particularmente gosto muito de tudo que é visual, né? Eu acho que fica muito marcado na nossa mente, tal, na nossa memória. Então eu trago alguns filmes e eu sempre tento assistir esses filmes antes de indicar para vocês. Esse filme aqui eu não consegui assistir ele inteiro, porque vocês vão ver que ele é um filme um pouquinho mais longo, ele tem quase 2 horas de duração.
E ele é um filme bem antigo, então não tem nada de surpreendente na obra, entende? No filme. É um filme antigo, enfim, sem muitos recursos, mas é bem legal porque traz a história do Santo Agostinho, que nós vamos falar sobre ele hoje na nossa lição, né? O nome é Santo Agostinho, o declínio do Império Romano. Tá disponível no YouTube, eu coloquei o link ali para vocês podem acessar no PDF. E assista esse filme, traz umas partes bem legais da história de Agostinho, né? Eu não sei você, mas eu tive uma certa dificuldade de montar essa aula, porque a lição ela é bem curtinha e ela não traz muitas informações. Então eu tive que recorrer a outros recursos, à internet, a livros, a esse filme, para daí eu conseguir entender um pouquinho mais sobre a história de Agostinho, quem ele foi, qual a influência dele, né? Ainda mais porque Agostinho e Tomás de Aquino não são pessoas muito comentadas na nossa denominação, que é a Assembleia de Deus. Talvez na sua, se você é de outra denominação, você tenha mais acesso aos materiais dele. Mas então a gente precisa não ficar só fixado na lição, a gente precisa buscar materiais extras. E esse filme eu acho que vai ajudar você na preparação da sua aula. E eu trouxe um outro livro também como indicação. Esse livro, para mim, todo cristão deveria ler. É um livro muito interessante. É do escritor John Stott e se chama Crer é Também Pensar. É um livro bem legal, um livro curtinho, mas que muda a nossa perspectiva sobre a fé cristã. O autor vai trazer o paralelo entre fé e razão, que a nossa fé precisa ser fundamentada. Tem um versículo que fala que a fé é o firme fundamento. Então, fé é crer, né? A gente crê em algo que a gente não vê, que é Deus, a gente crê em algo que a gente não sente. Só que essa fé, ela não é burra, né? A gente não vê, a gente não sente, mas ela tem um embasamento, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos direcionar a nossa fé, o nosso crer, com esse embasamento da palavra de Deus. Então, esse livro vai trazer isso, vai trazer essa perspectiva, vai fazer a gente pensar, vai nos confrontar, a entender de onde vêm as nossas verdades, por que a gente crê no que crê, faz a gente pensar em tudo que a gente crê, toda a nossa gama de crenças, né? Às vezes a gente precisa repensar algumas coisas, tentar entender se isso está realmente embasado na palavra de Deus. E esse livro é muito interessante para isso. É um livro que não é muito caro, você encontra aí na internet, nas livrarias, e eu incentivo você, professor, a ler esse livro. Eu já li umas 2 vezes ele, e eu tenho certeza que vai ajudar nas suas próximas aulas, não só nessa lição, mas para a sua vida e para as próximas aulas, tá? Então fica aí as dicas de material de apoio. Quebrando a rotina, de dinâmicas, eu trouxe 2 ideias para vocês também. A primeira delas, a gente já fez isso nas nossas aulas e eu já tinha colocado como dica em outras aulas anteriores. Só que eu acho bem interessante a gente relembrar e às vezes se você ainda não fez isso na sua aula, você ainda não planejou isso, ainda não utilizou essa dinâmica como parte da sua aula, você pode utilizar, porque para todo o conteúdo que nós vamos ver nessa aula vai encaixar super bem. A ideia é de trazer alguns desafios de leitura bíblica para os seus alunos. Então, você vai aí adaptar conforme a sua aula, é claro. Você não vai colocar eles para lerem a Bíblia, sei lá, em poucos meses, toda a Bíblia em poucos meses. Ninguém vai conseguir, eles vão se frustrar. Então, adapte a idade, a realidade social, a realidade de tempo de igreja que seus alunos têm, a maioria tem. Então, pegue pequenas porções, mas incentive eles a ler a Bíblia. Aqui a gente faz muito por livros, então essa semana todo mundo vai ler o livro de Tiago. E todo mundo lê o livro de Tiago durante a semana. E daí no final, na escola bíblica, ou no culto, ou no encontro de adolescentes, a gente faz perguntas, desafios, brincadeiras sobre o livro de Tiago. E aí você vai adaptar. Você pode pegar de um livro, como eu falei, você pode pegar dos evangelhos, as cartas de Paulo, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, não importa. O importante é que você incentive o seu aluno a ler a Bíblia. E nós vamos ver na lição de hoje o quanto a nossa vida pode influenciar pessoas se nós estivermos baseados e embasados na palavra de Deus, né? E para a gente estar baseado na palavra de Deus, a gente precisa conhecê-la. E o primeiro caminho para isso é estudando, né?
Depois tem outros recursos. A própria escola bíblica, incentive muito seus alunos, incentive os adolescentes da sua igreja para participar da escola bíblica. Tem alguns cursinhos, tem grupos de estudo, pequenos grupos. Não sei todos os recursos que tem aí na sua igreja, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas. Então, nós precisamos incentivar os nossos alunos a estar crescendo e desenvolvendo na palavra de Deus. Uma segunda dinâmica que eu acho bem interessante para você fazer na sua aula, e eu acho que vai fazer com que os seus alunos eles se envolvam mais com os autores das obras que nós vamos, da lição de hoje, né, que é Agostinho e Tomás de Aquino, também vai fazer com que eles se despertem a interpretar versículos bíblicos, né? A ideia dessa dinâmica é relacionar frases dos autores, né, Tomás de Aquino e Agostinho, com versículos bíblicos. Como isso funciona? Você vai pegar frases, né, dos escritos, ou que eles próprios falaram, e está aí na internet, nos livros, enfim. Se você procurar na internet, você vai encontrar diversas frases dos autores. Eu trouxe algumas ideias para você. Você pode utilizar essas aqui. Mas se você quiser colocar mais, ou se quiser mudar, pode, fique à vontade. Só procurar na internet frases de Agostinho, frases de Tomás de Aquino, que você vai encontrar várias. Então você vai ou trazer escrito à mão ou impresso essas frases com o nome da pessoa que falou ou escreveu. Então, um exemplo. O princípio de nossa purificação é a humilde confissão de nossos pecados. É melhor um pecador humilde que um beato orgulhoso. Essa frase é de Agostinho. Então, você traz essa frase impressa ou escrita num papel. Em outro papel, você vai trazer algum versículo que tenha a ver com a frase desse autor. Então, por exemplo, eu trouxe um versículo aqui. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse versículo tem tudo a ver com o que Agostinho falou. Então, eles vão ter que relacionar, encontrar a frase e o versículo que se encaixa com aquela frase. Vão ter diversas frases e diversos versículos. Um versículo para cada frase. E eles vão ter que encontrar os pares. Qual é a frase que combina com aquele versículo? Qual é o versículo que combina com aquela frase? Então, outro exemplo para você entender, ainda melhor. A humildade é o primeiro degrau da escada para a sabedoria. Quem falou isso foi Tomás de Aquino. E aí vai ter que ter um versículo que fala sobre humildade. E tem um lá de Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, a frase tem tudo a ver com o versículo. Essa é a atividade. Você vai trazer frases, vai trazer versículos que combinem com essas frases e eles vão ter que relacionar. A ideia, professor, é que você incentive a interpretação e a leitura bíblica, como eu já falei, e também que eles entendam que os autores, Tomás de Aquino e Agostinho, que nós vamos falar na lição de hoje, eles eram baseados na palavra de Deus. Eles foram grandes homens muito sábios e inteligentes, fizeram a diferença na história da igreja e eles eram baseados na palavra de Deus. Eles buscavam estar fundamentados na Bíblia, né? E essas frases, esses escritos deixados por eles demonstra isso, que tudo tem muito a ver com o que a Bíblia nos fala, né? Então você pode explicar, fazer essa introdução na sua aula, falando um pouquinho sobre isso, sobre que eles eram homens voltados para a palavra de Deus. E nós precisamos também buscar isso, né? Eles são exemplos para a gente de que nossa vida, tudo que a gente faz e o que a gente fala, precisa estar baseado na palavra de Deus. Muito bem, você encontra essas frases e os versículos e as atividades, o material, todo no nosso site, tá? Então você pode aí acessar eb-blumenau.com.br e lá na parte de subsídios, aí você vai encontrar todas as classes, procure a classe de adolescentes e essa aula, tanto o vídeo está lá como um PDF, para você também poder utilizar os materiais que a gente fala aqui. Não deixe de acessar e comentar, deixe aí seus recados, as suas dicas, às vezes alguma coisa que você não conseguiu acompanhar ou não gostou. Tudo isso serve para a gente melhorar ainda mais as nossas pré-aulas e para sim conseguir ajudar ainda mais você, professor. Então,
vamos à nossa lição, né? A lição ela é bem curtinha, eu não vou entrar em toda a história deles, porque você encontra tanto na lição quanto no material em PDF. Eu trouxe alguns fatos da história de Agostinho e Tomás de Aquino a mais do que está na lição. Então você pode ter acesso a isso. Eu trouxe algumas obras deles, as principais, para você, às vezes, tentar encontrar na internet, ou às vezes você tem um livro aí na sua casa, ou numa biblioteca, enfim. Você pode dar uma lidinha antes da sua aula para entender um pouquinho mais sobre o que cada um fala. Eu trouxe também alguns fatos da história deles que a lição não traz, como a família, como era na igreja, algumas ideologias que eles levantavam, as ênfases do ensino de cada um deles. Então, tudo isso você vai encontrar no material em PDF no site que eu já passei para vocês, tá bom? A ideia da nossa lição é entender a importância do ensino da palavra de Deus, né? Nós trouxemos aí, a lição trouxe dois caras que fizeram uma grande diferença para a história da igreja. Foram pessoas que realmente marcaram e influenciaram muitas pessoas e ainda influenciam. Seus escritos que foram deixados por eles, graças a Deus que nós temos acesso a esses materiais, influenciam não só pessoas, mas igrejas. Tem igrejas que são fundamentadas nos escritos desses caras, né? Então, por isso que a lição trouxe eles. Eu achei bem interessante trazer pessoas assim que tenham tanto material, tenham tanto a oferecer, mas que às vezes não são tão falados, tão abordados, tão estudados, né? Então, você, professor, vai ter o desafio de trazer isso para os seus alunos, que eles foram homens importantes, que eles fizeram a diferença, que eles marcaram a história da igreja e que nós precisamos estar ligados e tendo como referência esses homens de Deus, né? Então, para começar, a gente precisa definir o que é doutor da igreja. Você vai encontrar isso na lição e vai encontrar isso no PDF. Mas, resumindo e basicamente, doutor da igreja era um título oferecido pela Igreja Católica para pessoas, para homens e mulheres que faziam a diferença na sua época, principalmente relacionada ao seu caráter, ao seu conhecimento bíblico e teológico e a sua base de crenças quanto às doutrinas religiosas, as doutrinas do cristianismo. Então, eram pessoas muito estudiosas, pessoas que realmente dedicaram a sua vida a estudar e a ensinar pessoas e marcaram a história da igreja. Então, essas pessoas recebem um título que para a Igreja Católica é muito importante. Talvez a gente não consiga entender tanto porque isso não faz parte da nossa realidade, mas é como se uma pessoa fosse muito inteligente, muito dedicada ao ensino e ao conhecimento da palavra de Deus, influenciasse pessoas, influenciasse não poucas pessoas, mas igrejas e cidades completas, e eles foram reconhecidos por isso, né? Receberam um reconhecimento, um título por isso. Então, a gente pode entender com esse título, porque são poucas pessoas que receberam esse título, né? Que são pessoas bem importantes e muito inteligentes. Então, dá até mais credibilidade e mais confiança da gente buscar os materiais e ler e se embasar nos materiais que esses homens deixaram. Então, Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona foram dois desses caras que fazem parte aí dos doutores da igreja. Entendido? Traga isso para o seu aluno, faça ele entender, traga de uma forma criativa, pense aí como que os seus alunos vão conseguir compreender, pergunte se eles entenderam realmente o que é ser um doutor da igreja, porque daí a gente vai conseguir caminhar melhor no restante da nossa lição. Então, vamos falar um pouquinho de Agostinho, né? Eu não vou falar sobre a história dele, como eu já falei, você tem aí acesso a muitos materiais, PDF, a lição, mas, resumindo, Agostinho de Hipona, ele era de Hipona, Hipona fica na África, e ele, ali o subtítulo da lição diz, um coração inquieto, porque Agostinho, ele buscou respostas para a sua vida durante todas as suas fases, né? Desde criança até a fase adulta. Ele buscava resposta para a sua vida. E ele nasceu num lar bem dividido. Seu pai era pagão, seguia algumas seitas, e a sua mãe era cristã. Então, com certeza havia aí um desequilíbrio, né? Um ensinava uma coisa e outro ensinava outra.
Deve ser por isso que ele cresceu e foi parar numa religião chamada maniqueísmo, que misturava os ensinos de Jesus com os ensinos pagãos. Era uma mistura total. E ele, mesmo vivendo nessa religião, vivendo uma religiosidade, ele vivia todas as loucuras e prazeres que um jovem da sua época, de classe alta, poderia viver. Então ele viveu muitas loucuras, teve um passado de muitos pecados, um passado bem pesado, né? De mulheres, de saídas, de drogas, enfim. E esse cara, buscando respostas para a sua vida, estudando muito, ele sempre foi um grande estudioso, viu que o maniqueísmo já não fazia mais tanto sentido para ele, já não completava mais ele tanto, ele ainda tinha muitos questionamentos, e aí ele começou a se dedicar ao estudo da filosofia. Ele foi discípulo das ideias de Platão, e ele se dedicou muito a estudar o que Platão dizia, as correntes filosóficas, e com isso ele se tornou um grande professor. Dizem os escritos, né, que ele era muito bom no ensinar, e ele era muito inteligente, então era uma referência para os seus alunos, né. Um pouco mais tarde, já com 30 anos, ele já estava mais maduro, já tinha abandonado algumas práticas, ele começou a estudar novamente o cristianismo que a sua mãe tinha ensinado para ele desde criança. E estudando a palavra de Deus, buscando respostas para a Bíblia, tentando entender o que a Bíblia queria dizer, ele se converteu lendo o livro de Romanos. Ele foi batizado e um tempo depois ele foi para o seminário e se tornou padre, né? Ele fez grande diferença na sua cidade, ele influenciou igrejas, influenciou muitas pessoas. Como ele tinha muito conhecimento filosófico e também como ele estudava muito a questão de quando ele estava na religião do maniqueísmo, todo esse conhecimento fez com que ele tivesse ainda mais argumentos para lutar contra seitas, contra pessoas que falavam contra o cristianismo, enfim. E isso fez com que muitas pessoas se convertessem e entendessem que realmente a palavra de Deus é a verdade, né? E ele foi isso, Agostinho foi essa pessoa que influenciou muita gente por causa do conhecimento que ele tinha adquirido e por toda a sua dedicação em conhecer mais profundamente a palavra de Deus, né? Eu trouxe alguns livros conhecidos dele, Confissões, que ele fala sobre tudo que ele viveu antes de se converter, A Cidade de Deus, sobre a questão da realidade espiritual da igreja, sobre a Trindade, tentando explicar o que é a Trindade, como acontece, como funciona. Então, se você tiver acesso a um desses livros, a leitura é um pouco pesada, não é tão fácil de se ler aí como um outro livro, mais, sei lá, um romance ou qualquer outro livro assim. Ele é mais denso de conteúdo, mas eu tenho certeza que vai trazer muitos ensinos para você. E eu incentivo você a ler um desses livros. Esse foi Agostinho. E aí a segunda pessoa que a gente vai falar é Tomás de Aquino. O subtítulo diz assim: um boi mudo a serviço de Deus. Diferente de Agostinho, Aquino começou a sua caminhada eclesiástica, religiosa, enfim, não sei como você quer chamar, já com 19 anos. Ele foi para o seminário católico, se tornou padre, estudava muito, se dedicava muito. Ele não tinha tanta eloquência, ele não gostava tanto de ensinar como Agostinho, né? Não tinha toda essa presença, mas ele se dedicava muito a escrever e a estudar. Ele se tornou padre, né? E ele seguia, foi um discípulo, né, de Santo Alberto Magno, que também é um doutor da igreja, que também tinha deixado seus escritos e influenciou Tomás de Aquino nos seus estudos. Ele foi um grande defensor da escolástica, que era um método que eles tinham na época e até hoje, que pretende unir a fé e a razão em prol do crescimento humano. Então, o que eles pregam e que Tomás de Aquino traz muito em seus escritos e nas suas obras é que a fé precisa estar acompanhada da razão, como nós já falamos no início, né? Então, não tem como a gente só crer e não tem como a gente viver só a questão da razão, só no conhecimento.
É uma junção das duas, as duas precisam caminhar juntas. E quando as duas caminham juntas, então o ser humano cresce, ele desenvolve, ele tem uma fé inteligente, né? Isso era o que Tomás de Aquino defendia. Algumas das suas obras eu também trouxe: O Ente e a Essência, Exposição sobre o Credo, Suma Teológica, Suma contra os Gentios. Alguns desses textos você encontra inclusive na internet de Tomás de Aquino. Então tenta dar uma lida, vê se você não conseguir ler tudo, mas vê aí o que ele escreveu, sobre o que ele falava, procure essas obras. Então, esses são os nossos dois personagens principais da aula, né? Traga mais informações sobre cada um deles, traga fotos, tem fotos na internet para os seus alunos conhecerem, imprima fotos ou traga aí no seu data show. Eu acho que vai ser uma forma de você deixar a sua aula mais dinâmica, né? Adolescente gosta disso, de coisas mais dinâmicas, visuais, então você precisa adaptar a sua aula para que seja mais atrativa a eles, né? E para concluir, então, a gente pode entender que eles foram pessoas importantes, que a palavra de Deus, ela tem muito poder e que ela pode influenciar muitas pessoas se nós estivermos com a nossa vida embasada nela, né, baseada nela também, buscando crescer em graça e em conhecimento. Com Agostinho a gente aprende o quê? Que um pecador que fazia muitas coisas, que participava de uma seita, pôde ser alcançado pela graça de Deus, e ainda a partir daquele momento, mesmo lá nos seus 30 anos, ele já não era mais um jovem, um moço, mas mesmo com seus 30 anos ele ainda conseguiu aí ter uma carreira muito legal, influenciar muitas pessoas, fazer muito para o reino de Deus, e também é um exemplo de que Deus usa tudo o que a gente aprende, não é só as coisas que a gente aprende na igreja, mas as coisas que a gente aprende na faculdade, no nosso tempo antes de conhecer Jesus, tudo que a gente viveu, também pode servir. Deus pode transformar aquilo em graça, pode transformar aquilo para influenciar pessoas, Ele pode utilizar isso para a obra dele, né? Então não é em vão tudo que a gente vive, não é em vão a gente passar por onde a gente passa, estudar o que a gente estuda, e Agostinho foi um exemplo disso, né? E com Tomás de Aquino a gente aprende que fé e razão não são inimigas, bem pelo contrário, se elas caminham juntas, nós seres humanos, nós conseguimos crescer mais, nós conseguimos desenvolver mais, criar mais maturidade, e as pessoas conseguem ver que nós não somos pessoas que são levadas por ventos, né, por coisas que não fazem sentido, mas que nós somos guiados por uma fé, né, uma fé em algo que a gente talvez não veja, mas que tem embasamento, tem algo que nos move, que nos mostra que isso é verdade, né? Então, isso aí é o que você precisa passar para o seu aluno, e eu espero também de todo o coração que você também entenda isso e viva isso, busque isso, assim como eu tenho buscado. A gente precisa muito buscar conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra dele, e a escola bíblica é uma grande oportunidade para isso. Pessoas vão ali para a sala sedentas por conhecer mais, abertas a conhecer mais. Então, professor, assim como Tomás de Aquino e Agostinho, você tem um papel muito importante, um papel fundamental na vida dos seus alunos, né? Nós temos uma grande responsabilidade, nós somos quase como doutores da igreja. Talvez ainda não temos tanto conhecimento, mas nós estamos aqui como professores, como mestres dos nossos alunos, e nós podemos influenciar eles tanto para o bem quanto para o mal. Então, escolha influenciar eles para o bem, escolha fazer com que eles cresçam e escolha fazer da sua vida um referencial, não só para os seus alunos, mas para as pessoas que te rodeiam. Porque daqui a muitos anos, talvez, nós vamos estar ouvindo falar sobre você, sobre o que você escreveu, sobre o seu legado, sobre o que você deixou. Então não vai ser mais só Agostinho e Tomás de Aquino, mas vai ser você, vai ser eu, vai ser as pessoas que estão ao nosso redor. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que a sua aula seja muito boa, muito proveitosa, que Deus te abençoe, te dê sabedoria aí para que os seus alunos sejam impactados com essas lições. E até a próxima, que Deus te abençoe. E não esqueça de assistir os próximos vídeos, comentar nos nossos vídeos. A sua opinião é muito importante para a gente melhorar ainda mais. Obrigada, Deus abençoe.